Boa noite, vamos falar um pouco agora sobre os grandes bancos e alguns movimentos que a gente tem acompanhado durante essa semana. Para quem costuma acompanhar as empresas, principalmente investidores, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações, é apenas uma análise e um estudo crítico falando um pouco sobre a evolução que eu tenho percebido durante essa semana. O Bradesco, por exemplo, a gente tem visto aí que nessa última semana teve uma valorização de 8,54%, saindo de lá no dia 2 de 11,33 para 13,56. E para quem já conhece o histórico do Bradesco, que é um dos bancos privados que está há mais tempo no mercado, se for analisar o histórico de um ano, vai ver que oscilou bastante. Ele chegou a estar lá em 28 de dezembro no valor de 14,70. E para quem acompanha ele há mais tempo, passou esses anos de pandemia, lembra-se que antes da pandemia, lá em 2019, ele chegou a R$ 20,62. Então essa é uma ação que ela está descontada, ela é interessante, é uma empresa que ela está buscando se reinventar no mercado. A gente teve aí muitas notícias sobre o Bradesco, né? E dentre essas notícias, o que foi falado recentemente? Para quem acompanha, o Bradesco ele comprou 50% do banco John Deere. O que isso representa para quem está lendo as notícias? O Banco Bradesco, assim como o Banco do Brasil, também está de olho na fatia do agronegócio. E para quem tem acompanhado, o Brasil simplesmente é um país agrícola. Então a produção dele aumenta a cada ano mais. E observamos que o Banco do Brasil, que é uma empresa que está aí gerenciando muito dinheiro no agronegócio, durante todos os anos de pandemia teve valorização. Durante todos os anos de pandemia, o Banco do Brasil pagou bons dividendos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações, é apenas uma visão, um estudo que a gente está fazendo aqui para mostrar a evolução dos bancos. Quando a gente fala que o assunto é banco, a gente pensa sempre lá em Banco do Brasil, os grandes bancos. Banco Bradesco, o Banco Itaú como o maior banco privado do Brasil, que realmente é, né? E ele faz parte do grupo Itaúsa, para quem não conhece, né? Que é uma holding. E se a gente for analisar um pouquinho do Itaú, quando a gente vê os resultados da administração, a gente percebe que o lucro está aumentando, o valor de mercado do portfólio também está aumentando e o ROI também está aumentando. É uma empresa que está sim em primeiro lugar no mercado. E isso me levou a um questionamento. Quem são os grandes bancos hoje? Será que são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander? E na pesquisa que eu acabei de fazer, percebi que, de acordo com o site da Suno, uma informação interessante, os 10 maiores bancos do Brasil em questão de valor é o Itaú, em primeiro lugar. Nubank, 189 bilhões de reais, está em segundo lugar. Olha como um banco digital cresceu. O famoso roxinho, né? Bradesco, que sempre foi um grande banco, está em terceiro lugar. Banco do Brasil em quarto lugar. O Banco do Brasil é conhecido como um banco agrícola. O Banco Bradesco, por fornecer muito crédito ao consumidor. O Banco Nubank é um banco que se destacou muito nessa época digital que nós vivemos. Nesses anos tem crescido muito, tanto é que nós vemos inúmeros comerciais do Nubank nas redes de TV. Temos também outros grandes bancos, o BTG Pactual. Muitos investidores em empresas trabalham com esse banco. Santander. Santander também já está há muito tempo no mercado, para quem já conhece. Banco Inter, que hoje é um banco digital que tem me surpreendido, está crescendo cada vez mais. Banco Pan, Banco Sofisa e Banco de Brasília. Se a gente for pensar um pouco mais no Banco Inter, quando a gente vai olhar os resultados desse banco, nós podemos verificar aqui um resultado, por exemplo, do primeiro trimestre. Aí a gente pode entrar no site, ver as informações que estão lá de forma transparente, que falam da
receita bruta do banco teve um crescimento de 2,3 bilhões, foi recorde, olha que interessante, isso no primeiro trimestre de 2024. Quando a gente olha esse resultado, o número de clientes do ano passado, do primeiro trimestre, para esse ano, cresceu bastante. E a receita, na demonstração do resultado, também aumentou. A gente tem percebido que esse banco está crescendo muito. E nós acreditamos que trabalhar com bancos digitais só facilita cada vez mais e mais a vida do consumidor. Principalmente porque ele pode comprar de qualquer lugar a qualquer hora. E com o banco digital isso tudo se torna mais fácil. Isso não quer dizer que os grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Bradesco, estão ficando para trás. Os grandes bancos convencionais estão se adaptando sim à realidade, às mudanças tecnológicas que estão surgindo. Embora nós tenhamos visto muitos avanços do Nubank, muitos avanços do Banco Inter, ainda são grandes bancos e detêm uma grande parcela do dinheiro que circula no nosso Brasil, na economia brasileira. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. E com destaque para o Nubank e Banco Inter, que estão se destacando ao longo do tempo e têm apresentado um crescimento ótimo. Agora, quando nós falamos em termos de quantidade de clientes, a gente percebe que a Caixa Econômica é a que mais tem clientes no Brasil. Realmente, a Caixa Econômica ela administra o fundo de garantia por tempo de serviço e muitas pessoas procuram esse banco para financiamento de imóveis, principalmente da primeira casa, financiamentos que envolvam a parte da construção civil. Temos também o Banco do Brasil, que é um banco que é muito procurado no setor agrícola, por ser um banco voltado para o agronegócio. E isso tem mostrado aí o quanto ele tem sido um banco resiliente durante toda essa época que passamos de pandemia. Todos os anos tem apresentado bons resultados, assim como o Itaú, que faz parte de uma holding. Para quem não sabe, a Itaúsa ela é a dona do Itaú, e não só do Itaú, mas de outras grandes empresas, de maneira que o lucro da Itaúsa não vem apenas dos bancos. O Banco Bradesco, nós também podemos analisar outras situações. Ele tem, durante esses últimos anos, adquirido e feito parcerias junto a hospitais, isso mesmo, investindo cada vez mais na área de saúde. Não só num banco agrícola, que é 50% do banco John Deere que eles compraram, mas pensando também em outro ramo de negócios que realmente é algo que muitas pessoas precisam, que é a saúde. Por isso, investir mais em hospitais, para cuidar da saúde das pessoas, né? Então, para quem tem acompanhado isso, eu acho que a gente tem que ficar de olho mesmo nas empresas. Elas estão apresentando seus resultados, a economia está precisando de recuperação e a gente está verificando aí que os grandes bancos estão se movimentando sim. Quem gostou do vídeo, curte e não deixa de compartilhar.